Olha, Gilber, isso é quase como um anátema, né, em relação aos militares, né? Que os militares, por se caracterizar como servidores públicos, têm o monopólio, né, do emprego das armas e, no caso das Forças Armadas, para a defesa nacional e não para combater, né, a sua própria população. Ele tem um estatuto diferenciado, que ele não pode, né, se intrometer na política. E se a política ela entra, né, nos quartéis, ela vai produzir um processo que é de uma estrutura faccional. Ela deixa de ser, né, uma força armada regular e profissional, e ela passa a tomar parte, né, da disputa dos processos políticos nacionais. Por isso que há uma vedação muito explícita de participação, né, de militares nas Forças Armadas. Porque se ela começa a se organizar, né, tal como se organizam os partidos políticos, né, ela perde a sua condição genuína básica. Ela deixa de ser uma instituição de Estado para proteger, né, a sociedade de uma eventual agressor externo, e passa a ser um partícipe do debate político, mas numa condição de anomalia absoluta, né, onde a política ela deixa de ser exercida, né, pela capacidade de persuasão, pela apresentação de programas, né, e pela disputa, né, de hegemonia na sociedade, e ela passa então a ter um ator político que atua na política, né, com o emprego das armas. Não se dá por um processo de persuasão, né, de ideias, mas se dá por imposição da força. Então esse é um princípio básico, né? E nós temos uma realidade no nosso país, né, que nós imaginamos nesse período, né, breve de transição, desde 85 até 2016, nós tínhamos uma ilusão de que os militares, a situação dos militares estava pacificada, e não é bem assim. Né? A presença dos militares na política brasileira, ela faz parte da própria estrutura da historiografia oficial brasileira. A República Brasileira ela se origina com o golpe militar republicano em 1889. E desde então, nós tivemos um longo processo de atuação e de intervenção dos militares na política, e talvez a mudança paradigmática que nós tivemos foi o golpe de 64. Por quê? Porque todas as demais intervenções dos militares na política, elas eram intervenções, se eu puder usar a expressão, tópicas, né? Elas incidiam em momentos de crise, né, de disputa da fração da burguesia que ia conduzir os rumos de Estado, e nessas intervenções ela devolvia, né, a chefia e o exercício do poder para o polo civil, e se retirava, né, do protagonismo direto. 64 representa uma mudança paradigmática disso, né, porque aí nós tivemos uma ditadura que perdurou durante uma ditadura militar, né, chama-se até ditadura empresarial militar, civil militar, durou esses, né, 21 anos. E essa realidade, né, da presença dos militares na política, ela perdura, é parte de uma cultura dessas gerações que advêm do porão da ditadura, que conservam isso e sempre almejaram essa mesma geração da AMAN dos anos 70 e 80, que nunca admitiu a ideia de que a ditadura devesse encerrar. Eles eram contra, inclusive, aquela transição lenta, gradual e segura do Geisel. Né? Eles se opunham ao fim do regime militar, eles queriam, né, uma eternização do regime militar. E continuaram, esses que se originaram no porão da ditadura, eles continuaram se organizando, ainda que de modo silencioso e invisível, né, aos olhos do poder político e da sociedade civil, continuaram se organizando, e nós temos uma participação deles, é importante a gente entender isso, uma participação deles que inclusive está hoje detectada naquelas jornadas de 2013, no processo de desestabilização do governo Dilma, na conspiração armada por setores que a gente sabe quais são, mas uma participação muito clara de parte do Vilas Boas e o Etigoin, os dois nomeados pela Dilma, né, na ocasião, e conspiraram para derrubá-la. E depois na gênese da candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro, né, resumidamente eu digo, o Bolsonaro ele foi lançado em 2014 no pátio da AMAN, né, na principal escola de formação de cadetes e aspirantes oficiais das Forças Armadas Brasileiras. Quando um personagem ele é lançado numa instalação militar, é porque tem a anuência
não é, do seu comandante. Então, esse é um princípio fundamental. E esse comandante, contaminado pela política, ele permitiu, não é, que o quartel, as Forças Armadas fossem completamente inoculadas pela política e pelo desejo, aspiração de poder. O Bolsonaro, do meu ponto de vista, ele é um cavalo de Troia dos militares, o governo real é um governo militar. Né? Isto, que é um tema crucial e central. E eles tinham uma aspiração de longo prazo. A gente está percebendo essa resistência, sobretudo da família militar, porque eles imaginavam que, uma vez conquistando o poder de Estado pela via eleitoral democrática, né, eles dificilmente perderiam o poder e deixariam de ter um projeto de poder longevo. Por isso que eles estão muito preocupados, há uma situação de maneira até meio prosaico isso, mas há uma situação concreta, da vida concreta das pessoas, porque muitos deles fizeram uma aposta, não é? Além de mudar imediatamente o padrão de vida material, com salários extras, salários em dobro, etc., eles imaginavam que isso estavam num nirvana eterno, e, portanto, muitos fizeram investimentos de longo prazo, o cartão de crédito vai estourar a partir de janeiro, as suas compras, não é, de investimentos que fizeram em imóveis ou carros, parcelas próximos 60 ou 100 fora. Então, é uma situação bem prática, bem concreta, e que a gente tem que lidar, porque esses aspectos comezinhos, eles informam também o ânimo geral, né, de uma corporação com esse peso no país. Então, é isso que eu acho que é um tema crucial na transição, por isso que eu entendo que nós estamos numa situação que é uma situação ainda de uma democracia debilitada, que ela está flanqueada pelos militares, eles fazem um jogo para continuar dentro do governo que se instala em 1º de janeiro, mas eles continuarem tendo interferência na política e tutelando a democracia. É uma espécie de um reposicionamento que eles estão fazendo, né, com vistas ao próximo período. Esse é um tema-chave do meu ponto de vista, porque ele vai dizer respeito não só à governabilidade do governo Lula, mas, sobretudo, à sobrevivência da democracia. Porque se eles tiverem condições de assumir o poder efetivamente, eles não perderão a oportunidade. Do meu ponto de vista, nós só não tivemos uma evolução, que seria uma evolução, né, de uma ruptura, não nos termos das quarteladas do século passado, mas de uma ruptura em outros moldes, o esgarçamento da democracia, né, e uma subversão integral do regime, do sistema, onde eles assumiriam daí o comando do país. Isso só não se concretizou porque as condições internas se modificaram, teve uma crise de legitimidade do projeto deles e ficaram isolados internacionalmente. Bom, os próprios Estados Unidos, por uma conveniência, né, muito factual, de que a associação entre o Bolsonaro e o trumpismo, ou seja, extrema-direita, essa aliança internacional, não interessa ao Partido Democrata, o establishment estadunidense, e por isso, né, teve esse distanciamento em relação aos estamentos militares brasileiros. E essa situação da escolha do ministro, do meu ponto de vista, ela é crucial para o próximo período. Não tenho nenhuma oposição, digamos, pessoal ao que está sendo considerado como potencial ministro da Defesa, que é o José Múcio Monteiro, né, mas eu entendo que existem outras possibilidades de indicação que não sejam aquelas que sejam do agrado dos militares. Quando foi lançado o nome do Múcio Teixeira, foi cogitado, ele foi considerado previamente dentro da caserna, bom, nós vimos as manifestações, o Mourão, por exemplo, disse que ele era muito bem visto, né, pelas Forças Armadas. Então, se vale um critério, aquele critério que o Brizola tinha em relação à Rede Globo, né, que o Brizola dizia, se a Globo é a favor, nós somos contra, se a Globo é contra, nós somos a favor, da mesma forma vale com os militares. Ele se sente muito à vontade com o Múcio Monteiro, por várias razões, né, mas eu acho, né, que o Lula teria outras alternativas de nomes, inclusive o próprio ex-ministro Jobim, tem o professor Manuel Domingos Neto, o Flávio Dino, que é um personagem que está se mostrando com uma capacidade, né, de interpretação da política, de uma percepção muito clara, né, dos riscos que a nossa democracia está padecendo, e, sobretudo, né, me parece ser, né, um agente político que tem uma percepção muito clara de exercício da autoridade civil, né, como poder de comando sobre as Forças Armadas. Né, e eu acho que essas alternativas elas seriam muito mais favoráveis a um processo de modernização das Forças Armadas à luz de uma estratégia de defesa, mas com a sua despolitização, despartidarização, né, e a sua profissionalização. Esses são os requerimentos fundamentais que nós temos, né, para que as Forças Armadas saiam das
cena política, né, e se ocupem essencialmente a sua função primordial, que é da defesa nacional. E quanto ao artigo, aquele que tu comentas aqui, que eu escrevi, que é simples assim, que até parece uma certa leviandade, né, dizer que é simples assim, mas é uma paródia àquela expressão que o general da morte, o Eduardo Pazuello, fez junto com o Jair Soares, com o Jair Bolsonaro, Jair Soares, governador daqui da ditadura, mas junto com o Bolsonaro, quando ele disse, é simples assim, um manda e outro obedece. E a Constituição diz taxativamente, é peremptória, né, que o comandante supremo das Forças Armadas, né, que se origina da soberania popular, ele é o presidente da República. Né? E cabe a quem é comandado por ele obedecer uma ordem do seu comandante supremo. Então, o comandante de cada uma das três forças, ele manda nos seus comandados, ele comanda os comandados. Os seus comandados, eles devem obediência aos seus comandantes. E da mesma maneira que esses comandantes das três forças, eles são comandados pelo comandante supremo, que é o presidente da República, mandatado por 60 milhões de votos do povo brasileiro, que exerce esse poder por meio do seu ministro, né, da Defesa. O ministro da Defesa é o elo civil, por isso que jamais deveria ser um ministro militar, como fez o Temer, né, e como continuou o Bolsonaro. Jamais deveria ser um general, né, do Exército Brasileiro ou de qualquer das três forças. Mas tem que ser um civil, porque ele é o elo de ligação entre o poder político, ou seja, o Congresso brasileiro, a sociedade civil, né, na figura do presidente da República, né, com o seu polo armado para a defesa do país. A questão militar não é uma questão que interessa aos militares de uma definição exclusiva de parte dos militares. É um tema essencialmente civil. É a sociedade civil que diz como as suas forças armadas devem funcionar, devem se organizar e devem planejar a sua ação e ter um projeto, né, de longo de longo prazo, né, e atuar na vida nacional. Não são os militares que se autodeterminam.